Hoje eu quero convidar você a fazer uma meditação. Meditando num texto, no capítulo de Lucas 15, que fala muito sobre o nosso evangelho. Eu acredito que tem textos essenciais na Bíblia que mudam o nosso caráter como cristão, mas esse, para mim, particularmente no Novo Testamento, é um dos principais que faz a gente mudar a nossa maneira de enxergar Deus, enxergar um Deus que é Pai. Amém? Antes de tudo, eu estou com medo da cadeira quebrar aqui, você tá um... O Lori estava orando por mim e começou a rodar, ó. Me ajuda aqui. O Lori orando por mim, amém, amém, amém. Vê se foi aí. Não, tranquilo, tranquilo. Eu tenho uma pergunta, só para eu entender com quem que eu estou falando aqui. Para ver de confirmação, quem aqui tem mais de 18 anos? Levanta sua mão. Metade, Lori? Mais da metade? Acho que é mais da metade, né? Quem aqui ainda está na escola? Metade. Não conclui nada, entendi nada. 50-50. Amém. Quantos pais temos aqui? Ah, agora diminuiu. Eu ia perguntar, quantos avós temos aqui? Rodriguinho. Rodriguinho, hoje eu não vou pregar sobre avô. Desculpa, viu, mano? Se tem um texto que é o coração do evangelho, é esse. Lucas 15. A gente vai falar de uma das parábolas, são 3 parábolas que Jesus está dizendo. É no versículo 11 ao versículo 32. O Deus que Jesus apresenta para essas pessoas é um Deus que custa a própria vida de Jesus. Que evangelho, gente, que coração de evangelho é esse, que nos transforma. A revelação de Jesus sobre Deus que ele crê, o Deus que ele experimentou, que está nele, e ele em Deus, é tão subtiva para a época, é tão diferente, que isso muda tudo, a maneira que enxerga Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que é Abba Pai. Alguns estudiosos de aramaico, hebraico clássico, não sou eu pesquiso, eles que procuram, vão dizer que a palavra Abba Pai, que ela aparece 3 vezes na Bíblia, esse termo, é um termo para dar sentido de intimidade com Deus. Vamos traduzir de um jeito carinhoso? Paizinho, um jeito carinhoso de falar com Deus. Para o religioso, para o legalista que gostava da lei, era tudo sobre mandamento, era tudo sobre regra. Se você está fora disso, você não é um com Deus, um Deus bravo. Mas para Jesus, ele ensina e revela a nós um Deus que é Pai, um Deus de intimidade e confiança. Amém? Abra seu livro, Lucas 15, seu celular, pode ser, no versículo 11 a 32. Eu vou estar acompanhando aqui com vocês na versão da NVI, que acho que é a que está ali atrás de mim. É NVI, né? Para ficar mais fácil o texto. Mas antes de tudo eu quero orar. Pai querido, venha sobre nós essa noite, Pai. Que possamos compreender a Tua palavra, compreender as Tuas escrituras, Pai. Que não entre só no nosso coração, mas que tomamos atitude na nossa semana de sermos diferentes, Pai. Fala conosco essa noite, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Eu acho que eu vou precisar de mais uma água. Vamos ver em quanto tempo eu mato essa daqui. Para quem não sabe, gente, esqueci de falar uma característica minha. Eu tenho muita vergonha, tá? Então eu vou pedir ajuda para vocês. Eu tenho um pouco de vergonha. Então, há exatos 8 anos atrás, estava conversando com o David, um amigo meu. Exatos 8 anos atrás, eu estava aqui no mesmo lugar, só que naquele salão, que hoje é o nosso CT2. E eu estava ministrando pela primeira vez, gente. Eu acho que eu bebi uns 4 litros de água, tanto nervosismo que eu estava. Não parava de falar e eu não lembrava o que eu estava falando. Foi um horror. Então, quem estava comigo nessa vez, vai estar comigo aqui hoje. Por favor, tem aquele mesmo sentimento de dó. Sabe aquele sentimento de tadinho? Hoje eu sou coitadinho da Silva, às vezes, você me ajuda? Vamos lá. Para maior contextualização do que Jesus está fazendo, para quem que ele está falando, eu acabei falando o versículo 11, mas pode pôr no 1, por favor. Lucas 15, 1. O capítulo começa o seguinte: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este recebe pecadores e come com eles. O contexto é esse. As pessoas estão em volta de Jesus, e ele está rodeado de publicanos, fariseus, que, por sua vez, na prática, criticavam ele por ele estar comendo. Que chique, o que é isso aqui? Nossa. Vencemos, hein, família?
Foi, agora foi. E Jesus chama essas pessoas para comer na mesma mesa que ele. Entenda que pecadores, todas as pessoas que não eram à risca, não seguiam à risca a lei. E tem publicanos, tem fariseus ali fora julgando. E falando, que é isso? Quem que é esse cara que ele está pregando? Para qual finalidade? Os fariseus, para quem não sabe, basicamente, uma boa definição, eram inventores de dificuldades, empecilhos entre as pessoas e Deus. Cada vez mais regras, cada vez mais peso, cada vez moral. Era uma lei onde você entendia que era olho por olho, dente por dente, e não pela graça. Lucas 15 começa então com essa situação, com Jesus com os pecadores dentro da sua casa, chamando para uma festa, chamando para comer juntos, e ao mesmo tempo, pessoas murmurando lá fora e questionando, quem que é esse? Que autoridade que ele tem sobre isso? Lucas 15 então, Jesus conta 3 parábolas, nesse contexto, para publicanos e fariseus e aqueles que ali escutavam. A primeira, muita gente já conhece, se você já ouviu a música Ousado Amor, é baseada nisso, né? No versículo 3 ao 7, é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola a gente tem a dracma perdida, de 8 a 10, ela é um pouco menos conhecida. E por último, o filho perdido, ou o filho pródigo, que é o que vamos ler hoje. Esses puritanos, esses fariseus, na porta de Jesus, o que eles queriam dar entendimento, o que eles queriam punir e julgar Jesus era o seguinte: este recebe pecadores e come como eles. Achavam que Deus só podia amar a gente que era parecida com eles. Não aceitava o diferente. Era um Deus exclusivista. Vamos à leitura do texto. Lucas 15, de 11 a 32. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Eu vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e eternamente o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, começaram a festejar o seu regresso. Essa é a segunda parte da história. Enquanto isso, o filho primogênito, o filho mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho te servido e nunca desobedeci às suas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E o pai disse: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Gente, palavra tremenda, né? Tremenda. Cada vez que a gente se debruça com o texto, cada vez que a gente lê novamente, você tem um aprendizado novo. Seja enxergando a ótica de um pai amoroso, seja a ótica de um irmão que está em casa, mas ao mesmo tempo está perdido dentro da própria casa, ele não compreende o amor do pai. E o irmão mais novo,
que perdeu tudo, se arrepende e volta para casa. O filho mais novo perde a herança. Para esse mundo, para essa época, imagino que hoje em dia seria a mesma coisa. Imagina você ter a cara de pau, deixa eu ver alguns pais aqui. Imagina a cara de pau do seu filho e falar: eu quero que você morra. Já que você não morre, você pode antecipar a herança? Você pode antecipar o dinheiro? Gente, eu não sou pai ainda, mas se meu filho fala um negócio desse na minha frente, eu não sei se eu ia... eu ia dar na cara dele. É muita cara de pau, gente. É muita audácia. Em outras palavras, o filho está dizendo: eu quero o seu dinheiro, eu não quero sua convivência. Eu quero o seu dinheiro, eu não quero mais ouvir a tua voz. E nesse momento, o filho mais novo, ele quer tocar a vida dele independente. Eu quero tocar a vida independente de você, pai. Me dá as coisas a qual eu mereço, mas eu não quero mais ter comunhão com o Senhor. Imagina a dor de um pai de ouvir isso, gente. Imagina a dor de um pai. Um pai que, pego no imprevisto, vê um filho mais novo, tomando autonomia sobre a própria vida, mas ao mesmo tempo, interessado na recompensa e nos benefícios da comunhão com o pai, sem a comunhão. Eu te pergunto, amamos o que Deus pode nos dar mais do que Ele mesmo? É uma pergunta interessante a se fazer. De repente você não vai ter uma resposta agora, assim como eu também não tive, fiquei meditando nisso. Amamos o que Deus pode nos dar mais do que Ele mesmo? Você está andando com Deus pelas coisas que Ele pode dar a você? Ou você já se preocupou pelo menos uma vez em agradá-lo? Agradar o coração dEle? Achar o que Ele sente, o que Ele pensa sobre isso? Sabe, em alguns momentos, agora eu vou trazer para um lado familiar da nossa casa. Acredito que a maioria das pessoas aqui ainda mora com os pais, assim como eu. Quantas atitudes nossa como filho, a gente cai em si mesmo. E de uma outra maneira, de repente não financeira, mas moral, ou da nossa liberdade, a gente usufrui de uma maneira antecipada e errada. Pai, eu quero a herança, eu quero essa liberdade, que hoje eu não tenho, e hoje eu não quero com o Senhor, eu quero para mim mesmo. O que a gente está fazendo com a nossa liberdade? Essa herança de Deus que tem para nós. O filho mais novo, a gente acompanha na parábola, ele toma seus caminhos, ele vive de maneira irresponsável. O que a gente está fazendo? A gente está refletindo se o que a gente faz hoje agrada o Senhor? Ou a gente só está preocupado no que Deus pode me oferecer? A proteção que Ele nos dá, o conforto que Ele nos dá, o consolo. É interessante esse lado. Por outro lado, me impressiona muito essa atitude do pai. O pai reparte a propriedade entre eles, o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais velho, na cultura da época, ficava com 2/3 da repartição. Então imagina numa cena onde você é o filho mais velho e você não faz nada. Você vê seu filho, seu irmão, sendo desrespeitoso com seu pai, querendo sua independência. E você, que é o seu papel como filho primogênito naquela cultura, de reconciliar, de respeitar o pai, e carregar esse fardo da responsabilidade, você não fazer nada diante disso. O amor de Deus revelado em Jesus é um amor que sabe amar em liberdade. Deus não obriga ninguém a amá-lo. O pai aqui na parábola não obrigou o filho a ficar. É o que você quer? Está aqui a sua parte. O Deus revelado em Jesus entende que o amor verdadeiro, ele só existe em liberdade. Ninguém é obrigado a me amar, por isso até podemos fazer muitas vezes por medo, respeitar por medo, resultado de uma pressão, mas isso não é amor verdadeiro. Eu vou voltar um pouco no texto, no versículo 13, continuando um pouco a história, assim que o filho parte. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante, desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Para viés de contexto, as cidades antigas ali na região de Israel eram minúsculas, eram vilarejos. Na minha cabeça, para quem já esteve no sertão junto com a gente, a minha mentalidade hoje ocidental é que era isso. Um vilarejo com 200 pessoas, 100 pessoas, e por aí vai. Então imagina a vergonha de um filho que pega toda a sua herança, toda a sua autonomia, sua falsa liberdade com dinheiro e gasta desenfreadamente. As pessoas iam notar, isso era motivo de vergonha. Todo mundo ia saber, gente. Por isso que ele vai para lugares distantes.
Por isso ele tenta a sorte em outra região e começa a gastar todos os seus bens de modo irresponsável. Note, de maneira irresponsável. Algumas traduções que não refletem o texto original vão dar a entender de maneira equivocada que ele foi gastar seus bens de uma maneira imoral. Você olha isso pela ótica do irmão mais velho, né? Que acusa. Gente, nenhuma parte do texto diz com o que ele gastou. Quem acusa isso é o filho mais velho. Seguindo. Depois de ter gastado tudo, versículo 14. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos da região, que o mandou para campo, a fim de cuidar de porcos. Tem uma definição aqui que é interessante. Nesse contexto, onde Jesus está contando isso diretamente para os publicanos, ele está entre Galiléia e Jerusalém. Galiléia, sua definição traduzindo para o português, é círculo. Haviam gentios, haviam judeus. Então você percebe aqui uma grande diferença, uma grande mistura de culturas, né? Imagina para um judeu a ofensa e a desonra que é você cuidar de porcos. É um animal intocável, você é imundo, você está em pecado. E o filho que gasta de maneira irresponsável a sua liberdade, a sua herança, de maneira antecipada, ele perde tudo, gente, ao ponto de estar tão distante de Deus. Para ele estar trabalhando com porcos, provavelmente ele estava em uma aldeia de gentios, não havia templos, não haviam sinagogas. Naquele entendimento da época, ele estava afastado de Deus, totalmente afastado. Imagina você perdido, desamparado, liso, sobrou nada. Seguindo. Eu estava no 14, né? 14 eu estava? Isso. Após esse período de deserto, como diz, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Naquela região muito árida, então tem chuvas de outubro até fevereiro, mais ou menos. Depois disso, é seca total. Ele se colocou numa situação a ponto de desejar comer a comida dos porcos. Ele desonrou o pai, saiu de Israel, ou seja, naquele povo, numa aldeia com gentios, onde ele trabalhava com porcos. Não tem sinagoga, não tem templo, não tem serviço para Deus. E ainda vai cuidar de porcos. Isso só torna ele mais impuro ainda. Dentro da religião dele, ele estava completamente desolado, afastado, distante de Deus. Sem seu pai, sem sua família, sem sua casa, sem sua herança. Versículo 16. Ele desejava alimentar-se com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Por curiosidade, eu estava lendo o Evangelho de Mateus. Acho que a primeira vez tinha uns 10 anos de idade. E eu lembro uma passagem aqui, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 4, algumas características sobre o João Batista, que falava que ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. Ô nojeira, pode me tirando. O que é isso? Gafanhoto. Por curiosidade, essa vagem de alfarrobeira, existem dois tipos. Existe o tipo doce, existe o tipo que é comível, que tem receitas de bolo. Dentre dessa característica aqui no Brasil a gente chama de árvore gafanhoto, por isso que vem nessa tradução, a gente entende como gafanhoto, é uma maneira literal do fruto da árvore, ou pão de São João, que pegou esse nome por conta de João Batista. A segunda versão dessa vagem, que era a lavagem dos porcos, é essa que está em questão, que é uma vagem escura, muito amarga, não tem viés nutritivo nenhum. Imagina, se era comida de porco. E ele se sujeita a ter só isso para comer, como desespero, como ato de quem perdeu tudo. Caindo em si, 17, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? E ele elabora um plano. Vou me levantar, voltar para o pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Nesse momento, o filho mais novo cai em si. Então, começa um plano de convencimento, de negociação com seu pai, na cabeça dele, né? Sabe quando você tenta pedir um favorzinho para a mãe, aí você elabora, você passa o dia inteiro pensando naquilo, aí você chega, sua mãe fala:
Vê com seu pai, pergunta para o seu pai. Para alguns, sujou. É mais difícil ainda de sair. Então você tenta negociar, você cria uma história. Você lava a louça. No sábado de manhã você acorda cedinho, deixa a casa naquele trinque. Na cabeça dele, a relação dele de pai com filho era essa. Era merecimento. Era o que eu faço. Já parou para pensar quantas vezes, em alguns momentos na nossa vida, caminhada cristã, a gente tenta negociar com Deus? A gente vai contar a história de algum irmão que está passando uma necessidade, mas é um irmão da igreja, olha, um cara de oração, serve na galera, ele está no house, como se isso bastasse para Deus. A gente acredita que o nosso mérito, o que a gente faz, é suficiente por todo esse amor que nos entorna. E é isso que ele tem a visão no pai dele. Ele acha que ele já não merece mais nada. Como se isso, essa desculpa, essa negociação, fosse capaz de pagar a dívida que ele teve com o pai dele. Essa desonra, essa vergonha. Muitas vezes nos pegamos negociando com Deus. Mas eu vou na igreja, sou do ministério de louvor, eu curto tudo que a galera posta. Meu feed no Instagram é lindo, é cheio de Bíblia, é cheio de versículo. Pega essa estética do meu perfil. Olha meus stories lendo a Bíblia. Cair em si, no versículo 7, cair em si é um plano humano, e defeituoso, e afastado do Evangelho na sua relação com Deus. Vou seguir no versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou e fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos servos, aqui na minha imaginação, imagino o pai ignorando, quase mandando calar a boca. Não é importante a sua desculpa, não é importante a sua negociação, que você veio até mim para tentar desenrolar um negócio. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo. Novilho gordo é churrasco, gente. Novilho gordo, para quem não sabe, é um boizinho, novinho. Então imagina, se você vai matar um boi, naquela época não tinha freezer, não tinha nada. Era para comer de imediato, certo? E quantas pessoas precisam para comer um boi? Lore, você que é bom churrasqueiro. De carne aproveitável, uns 250 quilos. Dá o quê? Umas 100 pessoas? Fácil. Mais. 100 meninos do CCO e 500 pessoas. Entendi. Seres humanos normais, uns 500. A rapaziada ali, uns 100. Entendi. Era o melhor que ele poderia. Era uma festa para o vilarejo todo. Tamanho era a felicidade de que meu filho voltou para casa. Pois este meu filho estava morto, versículo 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, começaram a festejar o seu regresso. Esse filho insolente, malcriado, quando se coloca de volta para a casa do pai, na tentativa de ao menos ser tratado como empregado, quem avista primeiro é o pai. Gente, o pai estava na porta, o tempo inteiro, só esperando. Imagina para um homem da época, hoje em dia já não é comum, imagina para um homem da época, vestido com túnicas e tudo mais até os pés, dar um pique desse, correr em direção ao seu filho, ignorando se as pessoas estavam olhando, se isso era motivo de vergonha, ignorando muito mais a negociação, né? Pai, pequei, cala a boca, filho, servos, vem cá, vamos trazer novilho gordo, é anel, é roupas novas, que bom que você está aqui na casa, que bom que você voltou. Ele não encontra no pai julgamento, ele não encontra no pai acusação. O pai acolhe com melhor roupa, anel no dedo, calçados, novilho gordo, que eu vou traduzir para churrasco, fica mais fácil para a gente. A melhor roupa representa a vestimenta do próprio pai, devolvendo a dignidade do seu filho. Molecada aqui já está ligado, usar a roupa do pai é da hora ou não é? As minhas eu pegava emprestado do meu irmão, para quando eu crescesse eu pegava dele. Quando eu pegava do pai era o quê? Domingo, um evento tal.
Imagina a honra disso, as melhores roupas, fazendo distinção de quem até então era escravo e agora é tratado como rei dentro da sua própria casa. O anel, uma boa tradução seria o cartão de crédito do pai, né? Um anel de selar, funcionando como assinatura. Havia o seu nome, eu sou filho de fulano. É um status social. Simboliza que o filho volta a ter autoridade sobre todos esses bens da família. As sandálias, como já de se imaginar, os escravos andavam descalços. Colocar as sandálias indicava que ele estava sendo recebido como um filho que é livre. Não como empregado, mas como filho amado. O novilho gordo, o churrasco, indica que a festa era para um vilarejo inteiro. Já falamos sobre isso aqui. Deve ser consumido de maneira imediata. Então, quantas pessoas você puder chamar, vem todo mundo que está na rua para entender o que está acontecendo. Imagina o caos que foi no meio de um vilarejo com 100 pessoas, 200 pessoas, enfim, ver um movimento, vendo churrasco, vendo som de festa, de música. O que está acontecendo? O filho voltou para casa. E Jesus é muito sábio, gente. Ele construiu parábolas maravilhosas, muito inteligentes. E coloca algumas características da criação, do seu DNA, de uma maneira com que as pessoas na época conseguissem entender e memorizar de uma melhor forma. O nome técnico para isso é quiasmos, que é basicamente um recurso onde a ideia do texto ela é espelhada. O começo e o fim é igual. A penúltima parte e a segunda parte é igual e traz o mesmo sentido. Voltando para essa parte que a gente leu sobre o filho mais novo e o retorno dele, repare. A parábola começa com um filho que é perdido. E ela termina com o filho sendo achado. Depois, o filho sozinho desperdiça todos os seus bens. Depois, na penúltima parte, ele reconcilia, está em comunhão, usando corretamente os seus bens. No meio, onde tudo é perdido, toda herança é perdida, embaixo, tudo é restaurado. O grande pecado do filho mais novo, o grande arrependimento, logo em seguida, a rejeição total e a aceitação total. É importante, meus irmãos, que o que Deus quer te convidar hoje, nessa noite, não é apenas uma decisão. Lembre-se do texto. Ele tem a mudança de mente e depois a mudança de atitude. Ele se levanta depressa. Assim que ele tem essa metanoia, essa mudança de mente intrínseca, ele toma uma atitude. Sabe, aplicando esse texto para a minha vida, acredito que faça sentido para a sua também. Nunca é tarde para voltar para casa. Nunca é tarde. Seja pelo medo, seja pela negociação. Deus, eu vou parar de pecar por uma semana. Deus, eu vou me esforçar para fazer aquilo. Deus, eu vou estar em todas as triagens do sertão. Não, o que Deus está querendo de você é que você venha do jeito que você está, que Ele está te esperando na porta da casa. Amém? Versículo 25, a outra parte da história, falando do filho mais velho. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. 26. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta, são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então, o pai saiu, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho te servido e nunca obedeci às suas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, não é o irmão dele, é esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, ele que está dizendo isso, o texto não diz isso, matas o novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa figura eu acho fascinante, gente. O filho mais velho. O filho mais velho fica revoltado. É um pecador comportado. Nota que o coração dele faz festa por tudo, menos pelo coração do pai. O coração dele estava preocupado
poxa, mas o senhor não deu nem um cabrito para eu resenhar com meus amigos? Ele não estava feliz porque o pai dele estava feliz. Ele não estava feliz, ele não se importou pela volta do irmão dele, que inclusive era papel dele, como primogênito, como irmão, de ter buscado. Que papo é esse de misericórdia? Na visão do filho mais novo, né? É lei, é peso. Não é de graça isso daqui que a gente tem. Nessa casa eu não entro. Nessa festa do Senhor eu não entro. O fariseu pensa que a vida com Deus é feita de obediências exteriores, sem a relação do coração. É nesse momento que a gente começa a se sabotar na nossa vida, não só vida com Deus, vida pessoal, que é cair no maldito jogo da admiração. O jogo da admiração é a busca constante pela validação. Sabe, eu com 15 anos de idade, eu tinha certeza que eu era o melhor tecladista da igreja, que o mundo já viu. E não adiantava, o Samuel falou, legal, toca bem, sei lá. Eu queria que o Gernando visse, entendeu? Porque eu tocava aqui na galera, eu queria tocar na Carisma, lá embaixo, para mais gente ver e tudo mais. Esse jogo de admiração, não é jogo de amor, jogo de admiração, a gente tem por aquilo que aquela pessoa faz por mim. Eu vou te dar um exemplo. Eu admiro o atacante do meu time, Yuri Alberto. É admirável como ele perde gol. Eu nunca vi isso, gente, nunca vi isso. Mas a partir do momento que ele sair do meu time, vocês sabem como funciona. Acabou. Próximo. Eu não amo ele. Eu admiro pelo que ele faz, pelo que ele tem a me oferecer. Esse jogo da admiração é jogado o tempo inteiro na sociedade que a gente vive, gente. Sabe? Quantas vezes você já se pegou, vamos ser realistas, gente. Quantas vezes você já se pegou querendo mais curtida no Instagram? Quantas vezes você já fez alguma coisa apelativa, passou vergonha na internet, só para ter validação? Sabe, quantas vezes você segue tendências, você segue um perfil, segue uma estética, porque as outras pessoas, seus amigos vão gostar de você, a música que você ouve, quem você é. O filho mais velho, mesmo sabendo que o que nos alimenta e nos preenche é o amor, no fundo, ele quis ser admirado também. Repara, ele não quer saber que o filho voltou para casa, o irmão dele. Ele quer saber, pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço tanta coisa, e você não me deu a admiração que eu estava procurando em você. Às vezes, meus queridos, a gente busca admiração no pai, na mãe, nos amigos, às vezes numa paixão platônica. Tem um amigo meu que ele é muito desenrolado, né? Um cara charmoso, homem de Deus, e ele não busca conhecer alguma solteiro, e ele não busca por uma mulher do Senhor, uma mulher que partilha das mesmas filosofias, as mesmas morais e éticas dele. Ele quer saber de uma só. Então não importa se 10 pessoas acharam ele bonito, se ele recebeu um monte de curtida nos stories, se não teve daquela pessoa, não valeu de nada. Então a gente está sendo escravo da nossa admiração, gente, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Sabe, no tempo de faculdade, eu fiz amizade com um amigo que morava longe, né? Então ele veio de outro estado. Ele era um cara muito abençoado, eu diria assim. Para quem gosta de carro, o bichão fez 18 anos de idade. E de presente, do vô, não do pai, ele ganhou uma 320i, BMW zerinha. Para começar, né? Eu achei o máximo isso. Eu admirei pra caramba, achei, nossa, que demais. Até hoje eu não tenho. Não tenho um carro. Na nossa formatura, minha família é pequena, então foi possível apenas meu pai, minha mãe. Eu encontrei esse meu amigo. Ele estava muito feliz, mas ele estava diferente, sabe? Estava diferente, estava com um semblante diferente. Um cara que eu admirei muito, os melhores alunos que eu já conheci. E ele chegou em mim, eu vi que ele estava meio borocochô. Ele falou, Du, pago um pau para você, viu, mano? Na nossa formatura, tá seu pai, tá sua mãe coruja tirando foto de tudo. Tinha uns 5 GB só de arquivo da minha mãe gravando, com o dedão na tela, assim. Vocês sabem, tem pais aqui que sabem o que estão falando. É pai coruja, mãe coruja. E nenhum parente meu veio. A resposta que o pai dele, que morava
não tão distante, 1h30, é que era muito longe. Então ele passou a formatura, ele completou um ciclo de 4, 5 anos, e não tinha a presença e a validação do pai. Não adiantava o status que ele tinha, não adiantava a conquista dele, se ele não tinha a admiração de uma pessoa. E eu te faço uma pergunta: quem são as pessoas de quem você espera a validação? A gente até começa a se sabotar e desconfiar se a gente é amado ou não, fala a verdade. Se você jogou no interclasse, fez 2 gols, mas seu time, seu amigo, aquela pessoa que você quer validação dessa pessoa, não fala que você jogou bem, não adianta nada o elogio dos outros. Às vezes você antecipou uma tarefa que seu pai, sua mãe ia falar para você fazer, você foi, varreu bonitinho, aspirou bonitinho, antes de pedir, lavei a louça antes que alguém percebesse. E muitas vezes você não vai receber validação. Quando eu leio essa parábola, eu até entendo o lado do filho mais velho, sabe? De verdade, um lado humano. Ele joga o jogo da admiração, mas o Deus, o pai dele, joga o jogo do amor. E isso muda tudo, quebra toda a lógica. A ótica do filho mais velho. Vou trazer para a gente, de repente faça sentido para você, você se encontra nesse momento na vida. Eu não falto no culto, eu chego no horário certinho, monto as cadeiras aqui, eu sirvo em algum ministério, eu sou do house, eu sou músico, sou baterista da igreja, esses são os piores, viu? Durante a semana eu estou aqui, eu venho na oração, eu venho em todo GT. Você não sabe, eu estou na célula das meninas, eu vou no CCL, não perco um, estou sempre aqui ajudando. Por isso, eu não suporto quem não se abdica de nada. Isso me incomoda. O filho mais velho para o filho mais novo, ele não merece esse anel, ele não merece esse novilho gordo, ele não merece essa festa, essas roupas novas. Sabe, às vezes esse filho mais novo da parábola é o seu amigo que começou a caminhar com você, às vezes te trouxe para Cristo, vinha nos cultos com você. Às vezes olha para o lado dele e já não está mais aqui. Aquele que era uma referência um dia, não é mais. Ele saiu da igreja, ele saiu do sistema funcional, onde ele deixou de ser útil para nós. Ele já não ajuda, ele já não ministra, ele não vem. Ele perdeu essa admiração. E nesse momento a gente cai no maior erro, que é da zombaria, da distância. Um irmão que quando volta seu filho fala, esse outro que voltou, não é mais o meu irmão, é o outro. Sabe quando você compartilha os stories? Nossa, onde que fulano está? Olha quem veio no culto hoje, estava desviado, hein? Ao invés de você dar um abraço, conversar com ele, é mais fácil julgar, é muito mais fácil. Porque a gente cai no mérito, a gente cai na admiração. Você quer que as pessoas olhem para si, e você cai em si mesmo. A correção do filho mais velho, olha a ousadia, dele meter o dedo na cara e falar para o pai, calma aí. O certo é você me ver, o certo é você me admirar. Esse churrasco é para mim. Eu que estou aqui o tempo inteiro na casa com o Senhor, eu faço tudo. Sabe, irmãos, a alegria e a amargura não conseguem existir ao mesmo tempo. Inveja, o excesso de amor e a alegria não conseguem existir numa mesma alma. Isso está te matando por dentro. Essa inveja, essa projeção que você tem no outro, da validação que muitas vezes você não recebe, porque você não entendeu quem é esse Deus Pai, Abba Pai, você cai em si mesmo. Dudu, mas qual que é a solução disso tudo? Quando você se recolhe, fecha os olhos e ouve a voz de Deus dizer, você é meu filho amado, você é minha filha amada. Quando você fecha sua porta no quarto, você coloca um louvor e começa a orar, e tem intimidade com o Senhor, você entende quem Deus diz quem você é. Essa voz nos liberta de qualquer jogo de admiração. Ainda que eu continue desejando olhar, buscar uma aprovação dos meus amigos, dos meus pais, da pessoa que você gosta, eu continuo caminhando de cabeça erguida, certo que Deus diz quem eu sou. Isso é muito importante. E a partir desse momento, você olha o seu serviço, o seu ministério, o seu chamado, de uma outra maneira. O nosso chamado, meus irmãos, tem que ser resposta, não motivo. Eu não sirvo a Deus para ser amado. Eu não venho todo domingo para Deus me amar. Olha o que eu faço, olha o que eu mereço, estou sempre aqui com o Senhor.
Eu sou o filho mais velho, estou na casa o tempo inteiro. Não, não. Eu sirvo a Deus porque Ele me ama. E essa lógica de um Abba Pai muda tudo. Agora você não precisa ficar nessa neurose de quem tem mais likes, mais seguidor. Essa é a voz que te possibilita adorar a Deus, estender suas mãos. A gente fica livre. A gente fica livre. Livre. Eu não estou falando que você não possa desejar, tá? Uma validação ou outra, no sentido, acabando aqui a pregação, vou perguntar para 2 ou 3 amigos, e vou perguntar, mandei bem? Ficou da hora aquele exemplo lá? Isso é importante, é gostoso, faz parte das relações humanas. Mas a questão é o seguinte, quando não vem, quando eu não tenho essa validação dos meus pais, dos meus amigos, sobre o que eu faço, eu descanso, porque Deus me ama, mesmo eu não sendo admirável. Retornando ao texto, ele acaba de uma maneira misteriosa, né? Porque a gente não vê a resposta do filho mais velho. Ele acaba com o silêncio do filho mais velho, porque é uma autorreflexão, uma pergunta para os publicanos que estavam escutando ele, que eram esse filho mais velho. Eram esse filho pela lei, eu faço, eu mereço, eles não. A história acaba com o silêncio do irmão mais velho, e nesse silêncio, o filho mais velho rejeita a graça. Ele desprezou o amor do pai. Ele não entra na festa. Na minha imaginação, eu penso que era desse jeito que os publicanos estavam questionando Jesus. Enquanto Jesus tinha comunhão com aqueles que ainda não conheciam Jesus, não conheciam um Deus que Jesus apresenta, os fariseus preferem ficar de fora. A minha expectativa é que, se tivesse um versículo 33 ou 34, ele se arrependeria, voltasse para a festa. O irmão entrou ou não entrou para a festa? Assim acontece, gente, comigo, com você, com irmãos que estão na igreja há muito tempo, mas nesse caminho perdem o coração, esfria. Existe um monte de gente na igreja de hoje que há anos estão vindo no culto, vem na ceia, partem a ceia do Senhor juntos, coisa linda, canta junto, a gente chora junto, mas nada entra na vida da gente. A gente está totalmente desconectado, isso é muito perigoso, porque você não está nem totalmente fora como um filho mais novo, e você percebe a água batendo, e você sente esse desespero santo de voltar para casa, e ao mesmo tempo você não está inserido, você não está entendendo o amor de Deus, você está numa zona cinza, onde você não tem amarra sobre você. Você está perdido, você desconectou. Parece que nunca receberam um abraço desse Deus Pai. Ao longo da nossa caminhada, a gente tenta assumir autonomias ao longo da nossa vida, sabe? E cria um sistema de relacionamento de segurança com Deus. Eu vou vir nos 3 cultos. Eu vou estar em todas as escalas que eu puder. Eu vou fazer por mérito. Há tempos atrás, aqueles olhos seus que brilhavam pelo Evangelho, mas foram se tornando pessoas tão automáticas ao longo do cotidiano, vir para o culto automático, cantar automático, servir a Deus automático. Eu levo meus filhos aqui, porque é importante que eles cresçam ouvindo a palavra do Senhor, vira automático, vira tão automático que você se perde. Você cai em si mesmo. Você segue um grupo de regras que te ajuda a ser mais bem-sucedido na vida. Igreja vira isso. O propósito do Evangelho, meus irmãos, é o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus para o perdão dos nossos pecados. Isso tem que estar muito forte no nosso coração. Colossenses, capítulo 2, versículo 6, diz que, portanto, como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. A jornada, às vezes, parou só no começo. A gente para no meio da viagem. A viagem até o nosso final da nossa vida. O Deus em Jesus é um Deus paciente. No momento que o filho mais velho vai questionar o pai, se esbraveja, dá chilique, note a postura do pai. Ele investe tempo. Jesus investe tempo nesse momento. Já estamos falando da terceira parábola. Ele conta a da ovelha perdida, da dracma perdida e agora do filho perdido. Ele investe tempo para explicar em amor para os religiosos. Às vezes, a gente cai em si mesmo
E esquece que no começo da nossa caminhada, éramos em mais. Estava conversando com o Lorival um tempo atrás, sobre... Ele tinha um entendimento que a galera, que Deus ia nos entregar 1000 jovens, né, Lori? 1000 jovens e adolescentes. Gente, já passou 1000 jovens e adolescentes. Já passou crianças, pré-adolescentes. Você lembra do seu início na caminhada? Sua primeira comunhão? Quem que era sua molecada no acampamento? E o que fazer com esse irmão mais novo? Na postura de irmão mais velho, que frequenta a igreja, reparte a ceia junto. Todo mundo consegue listar pelo menos um amigo, que hoje não está mais do seu lado. Verdade, gente. Ele está longe do Senhor, está longe dos caminhos, está vendo para si mesmo. E tudo ao seu redor, todo mundo pode desistir do seu amigo. Pode cancelar, é mais fácil rir. Pode considerá-lo perdido, assim como o irmão mais velho fez com o irmão mais novo. Nem se deu a mínima de buscá-lo. Mas o nosso entendimento como cristão, que entende o amor de um Abba Pai, que nos ouve, que nos ama, é o seguinte: eu vou continuar lá, nem que eu seja a última pessoa que ele tenha para encontrar. Ele vai me encontrar. Enquanto todo mundo já pode ter desistido desse cara, já nem sigo mais, já nem me interesso mais, já não mando mais mensagem. O nosso papel, que o filho mais velho não cumpriu, era estar na porta. Imagina a cena, o seu pai olhando na porta, te esperando, e você vindo com seu irmão, buscando ele. Buscando essa ovelha perdida, que é uma outra parábola, a primeira que Jesus está falando sobre isso. Onde é mais valioso uma ovelha perdida do que as outras 99 que estão com ele. O desejo do pai é ver filhos mais velhos saindo à procura para buscar os filhos perdidos. Vou repetir. O desejo do pai é ver esse filho mais velho, nós, como igreja, que estamos aqui em casa, saindo à procura para buscar os filhos perdidos. Precisamos ser a última pessoa que aqueles que precisam vão encontrar. Uma hora, o filho vai voltar. Sabe que a gente sempre tem a esperança de que, mais desconfigurado que o nosso irmão mais novo, nosso filho mais novo esteja, que ele mude de consciência. E quando estando morto, reviva. Aquele que estava perdido, que seja achado. Amém? É assim que é o Evangelho de Jesus. Eu quero encerrar, gostaria de chamar para você ficar de pé, junto comigo. O filho que estava morto, agora está vivo. O filho que estava longe, agora está perto. É assim que a parábola se encerra e deixa em aberto. Meus queridos, isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Não é pelo seu merecimento, não é sobre o que você faz, não é sobre a admiração que as pessoas têm sobre você, sobre a funcionalidade que você tem no sistema. É sobre quem você é em Deus, um filho amado. Deus não está aqui para te acusar e culpar pela maneira que um dia você tratou Deus e toda essa sua herança. Deus é um pai amoroso, sempre à espera do nosso retorno, na confiança de que o amor, a graça e a misericórdia são muito mais suficientes para sermos curados, sarados e restaurados. Para cada um que eu olho aqui na minha frente, se estamos aqui, é porque um dia, a gente foi esse filho mais novo e fomos tocados por esse amor e essa graça de um pai. Meu irmão, volta para Deus. Levante, decida, tome uma atitude. Se você é o irmão mais velho, tenha paciência. Um dia, estamos certos que ele vai voltar. E a gente tem que estar de pé, de braços abertos, trazendo esse irmão. Amém? Um dia essa pessoa vai retornar e vai poder ceiar novamente, como ceiamos hoje com essa pessoa. Ela vai estar aí do seu lado. E você vai poder dizer, somos um. Entra para dentro da festa. Essa é a palavra de Deus para nós. Amém? Obrigado.